Você já sentiu pressionado a desistir de seus princípios e valores quando enfrentou uma grande tentação ou dificuldade? E se eu te disser que é justamente nesses momentos que nossa verdadeira fé é revelada? Neste vídeo, vamos aprender junto como ser autênticos em Cristo, mesmo nas provas e tentações da vida. Na Bíblia, vemos muitos exemplos de pessoas que enfrentaram grandes tentações e provações, mas mantiveram sua autenticidade, como José, que foi tentado pela esposa de Potifar, mas permaneceu fiel a Deus. Ou como Jesus, que no deserto foi tentado pelo diabo, mas resistiu. Essas histórias mostram como a verdadeira fé se manifesta quando somos desafiados. Mas e você? Quando você é tentado a mentir em uma situação difícil, ou a ceder à pressão em seu trabalho ou escola, como reage? Todos nós passamos por momentos em que é mais fácil ceder do que manter nossa autenticidade em Cristo. Mas a lição de hoje vai nos ajudar a entender como ser fiéis, mesmo quando tudo ao nosso redor nos empurra para a falsidade. Estamos estudando a lição número 2, que tem o tema autenticidade em meio às provas e tentações. O texto principal: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tiago 1, versículo 2 e o 3. É importante lembrar que ao enfrentarmos provas e tentações, a nossa reação pode determinar não apenas o nosso crescimento espiritual, mas também o nosso testemunho diante dos outros. A tentação muitas vezes pode nos parecer uma oportunidade para ceder à pressão e agir de maneira contrária aos nossos valores. Contudo, a palavra de Deus nos ensina que as provas são momentos preciosos para reforçar nossa fé e depender mais de Deus. Por isso, nunca devemos subestimar a importância de manter nossa autenticidade diante das tentações, pois é aí que a nossa verdadeira fé é testada e purificada. O resumo da lição: manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar nossa integridade e viver de acordo com nossos valores cristãos mais profundos. Quando você se depara com desafios que testam sua fé, lembre-se de que cada dificuldade é uma oportunidade de crescer. Ao invés de render-se à pressão do momento, busque em oração e na palavra de Deus a força para permanecer firme. Lembre-se do que Tiago nos ensina: a prova da vossa fé produz paciência. Essa paciência não é apenas esperar o fim da tentação, mas aprender a confiar mais plenamente em Deus enquanto Ele nos molda. Que em cada tentação você possa lembrar que manter a autenticidade é uma forma de honrar a Deus e crescer em sua caminhada cristã. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é compreender a força que é produzida pelas tentações. O segundo objetivo é explicar o propósito das provações. E o terceiro objetivo, destacar a importância da sabedoria, proteção e confiança em Deus. O texto bíblico se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 16. Nessa leitura, Tiago nos adverte de forma clara sobre o engano das tentações. Muitas vezes tentamos justificar nossos pecados atribuindo-os a circunstâncias externas ou até mesmo a Deus, como se Ele fosse responsável pelas nossas falhas. No entanto, Tiago enfatiza que Deus não nos tenta e que a origem da tentação está em nossos próprios desejos impuros. Ao cedermos a esses desejos, permitimos que o pecado tome raiz em nosso coração, e isso pode levar à morte espiritual. Portanto, é fundamental reconhecer a verdadeira origem das tentações e resistir firmemente, buscando sempre a ajuda de Deus. Quando enfrentamos tentações, é essencial para refletir: de onde vêm meus desejos? Deus não é a fonte de minha tentação, mas sim as minhas próprias concupiscências. Reconhecer isso nos ajuda a tomar responsabilidade por nossas ações e buscar a transformação interior. Quando nos sentimos tentados, devemos voltar nosso olhar para Cristo,
que nos oferece a coroa da vida. Lembre-se de que cada tentação superada com sabedoria e fé fortalece nossa caminhada espiritual e nos aproxima mais de Deus. Resistir ao pecado não é um fardo, mas uma oportunidade de amadurecer na fé e crescer na santidade. A introdução à vida cristã é frequentemente marcada por desafios e dificuldades que testam a nossa fé e comprometimento com o reino de Deus. Na carta de Tiago, especialmente na introdução, somos chamados a enfrentar as tentações e provações de maneira que a nossa fé seja fortalecida. Na lição deste domingo, veremos o que são as tentações, sua procedência e propósito na vida cristã. Também vamos refletir a respeito da diferença entre tentação e aprovação e como essas experiências podem nos levar a desenvolver uma fé autêntica. Ponto 1. A força produzida pelas tentações. Versículo 2 e o 12. O que são as tentações? Segundo o dicionário teológico, são estímulos que levam à prática do pecado, mas preste atenção, são somente incentivos ou pressões. No hebraico, o termo é nisi e no grego é ekperazo. Ambos significam provação ou teste. As tentações são estímulos, ou seja, um teste, e pode surgir em diversos momentos e áreas da vida. Em sua carta, Tiago distingue claramente as provações das tentações, atribuindo-lhes origem e propósitos diferentes. Versículo 3 e o 4. Enquanto as provações são vistas como oportunidade para crescimento espiritual e uma maior intimidade com Deus, as tentações surgem para nos fazer pecar e assim nos afastar do Senhor. É crucial reconhecer esta distinção para compreender como lidar com cada situação de acordo com a orientação bíblica. Jesus, em seu ministério terreno, foi tentado pelo inimigo no deserto. Mateus 4. Todavia Jesus não pecou. Hebreus 4, 14, 16. O nosso Salvador e Mestre venceu a tentação e devemos nos aproximar dele com fé para que sejamos também vitoriosos. Jesus, em tudo, foi tentado. Por isso, ele conhece as nossas tentações e pode nos dar força e sabedoria para resistirmos. 1 Coríntios 10, 13. É importante entender que as tentações não vêm de Deus, mas sim de nossos próprios desejos e do inimigo que tenta nos afastar de Deus. Tiago nos adverte sobre o perigo de ceder à concupiscência, que ao ser alimentada gera o pecado e, por fim, a morte espiritual. Quando enfrentamos tentações, não devemos culpar Deus ou as circunstâncias, mas sim reconhecer que a luta é interna e muitas vezes fruto das nossas próprias fraquezas. A falha em resistir às tentações pode resultar em um distanciamento de Deus e no enfraquecimento espiritual. Por isso, é essencial estar vigilante e buscar a ajuda divina. Cada vez que somos tentados, é uma oportunidade para crescermos espiritualmente e fortalecer nossa fé. Lembre-se de que, como Jesus venceu todas as tentações, ele nos oferece força para resistir. Quando você enfrenta desafios ou tentações, não encare isso como algo insuperável, mas como um teste que, com a ajuda de Deus, pode ser vencido ao manter o foco em Deus, buscar sua sabedoria e confiar em sua palavra. Podemos superar as tentações e sair mais forte, mais íntimos de Deus e mais preparados para enfrentar futuros desafios. Top 2. A procedência das tentações. Segundo Tiago, as tentações procedem de nossos desejos carnais que nos arrastam e seduzem para longe da vontade de Deus. Quando esses desejos são concebidos, dão a luz ao pecado, e o pecado, quando consumado, gera morte. Portanto, as tentações não vêm de Deus, porque ele desejaria que pecássemos. Se o seu objetivo para nós é alcançarmos a estatura de varão perfeito, a santidade. A verdadeira causa de comportamentos pecaminosos não estão em Deus, mas em nós mesmos e no diabo. Tiago 1, versículo 13 ao 15. 1 João 2,16 vamos falar, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência na carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. João destaca que as tentações estão relacionadas aos desejos carnais, aos desejos da carne e da visão, que não vem de Deus, mas no mundo. Em Gálatas 5,16 vamos falar, digo, porém, andai no Espírito e não cumprieis a concupiscência da carne, porque
Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque estes se opõem um ao outro para que não façais o que quer. A advertência desse subtópico é que devemos estar atento à origem das tentações que vêm de nossos próprios desejos carnais e não de Deus. Quando nos deixamos levar por esses desejos, podemos facilmente nos afastar da vontade de Deus e cair em pecado. Tiago nos alerta para a gravidade desta dinâmica. O pecado, quando consumado, gera morte espiritual. É crucial não ceder à tentação, pois elas não apenas nos afastam de Deus, mas pode destruir nossa integridade espiritual. Devemos ser vigilantes, pois a tentação é uma armadilha que se disfarça de algo atraente, mas leva a consequências devastadoras. Devemos aplicar em nossas vidas que sempre que você se sentir atraído por desejos que não condizem com a vontade de Deus, lembre-se de que essas tentações têm suas raízes em suas próprias inclinações carnais. Em vez de ceder, busque a ajuda de Deus e ore por sabedoria e força para resistir. Lembre-se que, embora as tentações sejam reais e constantes, elas não precisam dominar a sua vida. Ao invés de se deixar arrastar, pratique a vigilância espiritual e mantenha seu foco em Deus. Se você ceder, arrependa-se e busque novamente a graça divina, lembrando-se que Ele sempre oferece o escape. Top 3. O papel do inimigo. Embora as tentações procedam de nossos próprios desejos, o inimigo Satanás sabe como explorar essas fraquezas, tentando nos afastar de Deus. Mas a responsabilidade de não ceder à tentação é individual. Em 1 Pedro 5,8 fala: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Esse versículo destaca a ação do diabo, que está sempre à procura de oportunidade para nos tentar e nos afastar de Deus. Em João 8,44 fala: vós sois do pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Este versículo reforça o caráter enganador de Satanás, que busca nos seduzir através da mentira, distorcendo a verdade de Deus. A advertência desse subtópico é: devemos estar cientes de que, embora as tentações surjam de nossos próprios desejos, o inimigo Satanás está sempre pronto para explorar essas fraquezas. Ele usa a sedução, a mentira e a distorção da verdade para nos afastar de Deus. A tentação pode parecer inofensiva, mas se não resistirmos, ela pode levar ao pecado e eventualmente à morte espiritual. Por isso, é essencial vigiar e não subestimar o poder do inimigo, que busca nos devorar. Não podemos culpar o diabo pelas nossas escolhas, mas ele, sem dúvida, atua como um agente de sedução, alimentando nossos desejos pecaminosos. Devemos aplicar em nossas vidas: sempre que você se sentir atraído por algo que o afasta de Deus, lembre-se de que o inimigo está tentando explorar uma fraqueza em sua vida. Não permita que ele tenha espaço para seduzir seus desejos. Busque a ajuda de Deus em oração, pedindo força para resistir. Lembre-se de que, assim como Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra de Deus, você também pode vencer as tentações com a verdade e a sabedoria que vem de Deus. Mantenha sua mente e coração guardados em Cristo e esteja vigilante para não cair nas armadilhas que Satanás prepara. Ponto 2. As provações e seus propósitos. Subtópico 1. Todos os filhos de Deus são provados. Já sabemos que as provações são situações difíceis permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé de seus filhos. As provações têm um desígnio positivo e benéfico no crescimento espiritual do cristão. Elas são comparadas ao processo de lapidar o ouro. Uma pepita de ouro, antes de ser refinada, contém muitas impurezas. Isso precisa ser levado ao fogo para que todo metal pesado saia e fique só o que é valioso, nobre. 1 Pedro 6,7 fala: nisto exultai, embora no presente, por um pouco de tempo, se necessário, estejais em tristeza por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que parece, embora refinado no fogo, seja achada em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em Hebreus 12,6 fala:
porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Esses versículos destacam como as provações, embora difíceis, têm um propósito de fortalecer nossa fé e nos moldar para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Uma advertência desse subtópico é que devemos entender que as provações são inevitáveis na vida cristã e não deve ser vista como castigo, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual. Embora seja natural sentir dor e angústia durante as dificuldades, não devemos permitir que as provações nos afastem de Deus ou nos forçam a duvidar de sua bondade. Lembre-se de que, assim como o ouro é refinado no fogo, nós também somos refinados através da adversidade. Não desista diante dos desafios, pois ele tem um propósito divino de nos aperfeiçoar. Devemos aplicar em nossas vidas que, quando enfrentamos dificuldade, procure enxergá-las como oportunidade de fortalecimento. Em vez de se desesperar, procure aprender com cada situação difícil, confiando que Deus está moldando seu caráter e fortalecendo sua fé. Lembre-se de que, embora as provações possam ser dolorosas, elas nos preparam para algo maior, aperfeiçoando-nos e nos tornando mais parecido com Cristo. A cada dificuldade, ore, busque sabedoria e confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle e que seu propósito é sempre para o seu bem e crescimento espiritual. Tópico 2. Prova de fé. Tiago destaca que a prova da nossa fé produz paciência e perseverança. Versículo 3. As provações nos levam a confiar mais em Deus e a desenvolver um caráter maduro, essencial para uma vida cristã e autêntica. Em Romanos 5, 3 e 4, a nos falar, e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Em Hebreus 10, 36, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Esse versículo ressalta como as provações são instrumentos de Deus para desenvolver nossa paciência, confiança e estabilidade na fé, além de nos moldarem para uma vida cristã mais sólida. Uma advertência desse subtópico é que devemos estar atentos para não reagirmos com impaciência ou desânimo durante as provações. A tentação é grande de buscar soluções rápidas e fugir do sofrimento, mas é importante lembrar que a fé não é construída no conforto, mas na perseverança, na dificuldade. Se tentarmos evitar os processos de refinamento que Deus permite em nossas vidas, corremos o risco de não amadurecer espiritualmente. As provas são uma oportunidade de crescer, mas também exigem de nós resistência e fé. Devemos aplicar em nossas vidas que, quando você se depara com dificuldades ou adversidade, não se deixe levar pelo desespero ou pelas frustrações. Encare as provações como um momento de treinamento espiritual, nos quais Deus está montando seu caráter. Busque nela a oportunidade de fortalecer sua fé, confiar mais plenamente em Deus e desenvolver a paciência. Lembre-se que a verdadeira maturidade cristã é forjada em momentos difíceis e que, ao perseverar, você está se tornando mais parecido com Cristo, preparado para os desafios do futuro. Subtópico 3. Bênçãos nas provações. Tiago afirma que bem-aventurado é um homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 12. Assim, as provações são uma oportunidade para receber bênçãos divinas e crescer em intimidade com Deus. 1 Pedro 1, versículo 6 ou 7, a nos falar, nisso exultais, embora agora, por um pouco de tempo, necessário sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que refinado pelo fogo, se ache para louvor, honra e glória da revelação de Jesus Cristo. Em Hebreus 12, 11 fala, nenhuma correção parece no presente ser motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois dá frutos pacíficos e justiça nos exercitados por elas.
Esses versículos demonstram como as provações, embora difíceis, têm um propósito divino de nos moldar e de nos trazer benefícios espirituais e bênçãos eternas. Uma advertência desse subtópico: é importante lembrar que as provações não são fáceis e muitas vezes nos sentimos tentados a desistir ou a questionar a bondade de Deus. No entanto, é justamente nesse momento que nossa fé é mais testada. Não ceda à tentação de murmurar ou de abandonar a fé quando as dificuldades surgem. A bênção da coroa da vida é reservada para aqueles que perseveraram, que permanecem firmes, mesmo quando tudo parece desmoronar. Devemos aplicar em nossa vida que quando enfrentar dificuldades ou provações, lembre-se de que Deus está com você e Ele usa essas experiências para fortalecer sua fé e seu caráter. Persevere com paciência, sabendo que Deus tem um propósito em cada desafio. Em vez de focar nas dificuldades, olhe para a promessa de bênção que Deus reservou para os que o amam e perseveram. Use cada provação como uma oportunidade para aprofundar sua confiança em Deus, sabendo que Ele nunca nos abandona, mas é nossa fortaleza em meio às tempestades da vida. Ponto 3. Sabedoria, proteção e confiança. Subtópico 1. Busque a sabedoria divina. Versículo 5. Tiago afirma que, se alguém tem falta de sabedoria, deve então pedi-la a Deus. A sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus, na Bíblia. Isso significa que uma das condições fundamentais para se tornar sábio é ler e meditar nas Escrituras. Em Salmo 119, versículo 105, vai nos falar: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo: habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinando e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantado ao Senhor com graça em vossos corações. Esses versículos mostram a importância de buscar a sabedoria de Deus, que é encontrada nas Escrituras, e nos ensina a viver conforme a sua vontade. Uma advertência desse subtópico: muitas vezes a vida cristã nos deparamos com situações difíceis e desafiadoras. Em momentos como esses, a tentação de agir com base no próprio entendimento ou em conselhos humanos pode ser grande. No entanto, Tiago nos lembra que a sabedoria divina não é adquirida por esforço próprio ou pela lógica humana, mas pela dependência da palavra de Deus. Ignorar essa busca pela sabedoria espiritual pode resultar em desafios, em decisões precipitadas que nos afastam do propósito de Deus. A sabedoria de Deus é o guia essencial para viver uma vida que agrada a Ele, especialmente nas provações. Devemos aplicar em nossas vidas que, em tempos de dificuldade, quando me sinto perdido ou sem direção, sei que posso pedir a Deus sabedoria para discernir sua vontade. A palavra de Deus deve ser a minha principal fonte de orientação. Meditar nas Escrituras, buscar entender seus ensinamentos e aplicá-los à minha vida me ajuda a viver de acordo com sua vontade, especialmente no momento de provação. Ao pedir sabedoria, estou me rendendo a Deus e reconhecendo que somente Ele pode me orientar de forma plena, sem falhas, e eu nunca me esqueço de buscar a sua sabedoria em todas as áreas da minha vida. Subtópico 2. Proteção em meio à violência. Vivemos em um mundo marcado pela violência e conflitos. Por isso, não são poucas as pessoas que desenvolvem doenças emocionais. Em muitos lugares, a vida está marcada pelo medo. Contudo, como cristão, não podemos nos esquecer das palavras apostólicas: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. 1 João 4,18. Quando meditamos na palavra de Deus, somos conscientizados no perfeito amor divino por nós. Salmo 27,1 fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Isaías 41,10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esses versículos reforçam a proteção que vem de Deus, a confiança no seu amor e o afastamento do medo, que é vencido pelo seu perfeito amor. Uma advertência: apesar das promessas de proteção divina, é importante lembrar que a confiança em Deus não nos isenta
das dificuldades ou da violência que pode surgir em nossa vida. Muitas vezes podemos ser tentados a confiar mais nas nossas próprias forças ou em soluções humanas, mas a verdadeira proteção vem do Senhor. A advertência é que mesmo no meio das lutas, não devemos nos afastar da nossa fé, pois a confiança em Deus nos garante segurança eterna, independentemente das circunstâncias visíveis. Devemos aplicar em nossa vida que em momentos de medo ou insegurança, especialmente quando enfrentamos situações de violência ou sofrimento, podemos recorrer a Deus em oração, buscando o conforto e a segurança que Ele oferece. Lembre-se de que, ao meditar nas Escrituras, especialmente nas promessas de proteção e amor de Deus, encontramos força para enfrentar qualquer desafio. Ao colocar confiança plena no Senhor, podemos viver sem medo, sabendo que Ele está ao nosso lado, nos guardando e dando paz. Assim, podemos aplicar isso ao nosso dia a dia, buscando viver com coragem e fé, independentemente das adversidades que possam surgir. Subtópico 3. Incerteza, a marca das pós-modernidade. Como resultado de pensamentos críticos no mundo moderno se tornaram comuns em nossa sociedade, a dúvida, a incerteza e a incredulidade das pessoas. Duvidar ganhou o status de intelectualidade e daí o desejo de muitos em desconstruir a fé, os fundamentos e os valores cristãos. Em Daniel 3, 17, 18 anos fala: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Hebreus 11, 1. Ora, a fé e o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Esses versículos reforçam a importância de confiar em Deus, buscar sua sabedoria e ter fé, mesmo diante das incertezas, das dificuldades. Uma advertência desse subtópico é que na era da pós-modernidade, a constante dúvida e a busca por resposta que desafia os fundamentos cristãos pode facilmente nos desviar da verdade divina. Muitas vezes somos tentados a seguir as correntes de pensamentos que negam a certeza e a autoridade de Deus. É essencial que mantenhamos a nossa fé firmadas nas Escrituras e nas promessas de Deus, para que não sejamos influenciados pela incerteza que prevalece na sociedade. Devemos aplicar em nossas vidas que, em meio à incerteza que o mundo oferece, devemos buscar a sabedoria que vem de Deus, que traz confiança e certeza. Como Tiago nos ensina, ao enfrentar dúvidas e questionamento, é fundamental que busquemos a palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo. Assim como Daniel e seus amigos permaneceram firmes na fé, mesmo em circunstâncias adversas, nós também devemos manter nossa confiança em Deus, sabendo que Ele é a nossa rocha e a nossa segurança. Ponto 4. O cuidado com o que vemos e desejamos. Tópico 1. Atraídos pelo que vemos. Como já vimos, Deus não é fonte da tentação, mas o diabo. Versículo 13. Não podemos nos esquecer de que o inimigo é descrito nas Escrituras Sagradas como um tentador que busca desviar as pessoas de Deus. 1 Tessalonicenses 3:5. O sistema de valores deste mundo, que jaz do maligno, também é fonte de tentação. 1 João 2:15, 17. Em Efésios 6:11 fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Em Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esses versículos destacam como os desejos e a atração pelas coisas do mundo pode levar à tentação e ao pecado, e enfatizam a necessidade de resistência e proteção espiritual. Uma advertência desse subtópico: devemos estar atentos às armadilhas do inimigo. Ele usa nossos próprios desejos contra nós. O que vemos e desejamos pode facilmente se tornar um
ponto de tentação. Muitas vezes, o que parece bom e atraente à primeira vista pode ser a porta para a destruição. A história de Adão e Eva é um exemplo claro de como os desejos descontrolados podem nos levar a pecar, mesmo sabendo o que é certo. Portanto, precisamos estar vigilantes e evitar a exposição a coisas que alimentem essas tentações. Devemos aplicar em nossas vidas que é essencial que você examine seus desejos e paixões à luz da palavra de Deus. Pergunte-se a si mesmo o que tenho desejado de forma excessiva, o que tem atraído meu coração e minha mente, me afastando de Deus. Propõe-se a ser mais seletivo com o que vê e ouve, buscando o que fortalece sua fé. Ao sentir a tentação, lembre-se de que Deus é fiel e está ao seu lado, para lhe dar forças para resistir. Revestir-se da armadura de Deus, como em Efésios 6:11, é fundamental para proteger sua mente e coração. Top 2. Desenvolvendo um caráter cristão. As tentações, assim como as provações, servem para testar o nosso caráter. Como você reage sob pressão. É fácil ser bondoso com o próximo quando tudo vai bem, mas e quando os outros nos tratam mal? Quando vem as tempestades, como reagimos? A forma como enfrentamos as situações adversas dizem muito a respeito da nossa fé e do nosso caráter. Em 2 Coríntios 4:7 vamos falar, pois a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Em Romanos 5, versículo 3-4, e não apenas isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança o caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Esses versículos reforçam uma ideia de que as tentações e provações têm um propósito divino, ajudando a desenvolver um caráter cristão maduro, cheio de perseverança, fé e esperança. Advertência desse subtópico: é importante lembrar que as tentações e provações não devem ser encaradas como algo negativo em si, mas sim como uma oportunidade para o crescimento espiritual. Devemos, portanto, vigiar nossos pensamentos e atitudes, mantendo o foco em Deus, que está conosco em todas as circunstâncias. Devemos aplicar em nossas vidas que, ao enfrentarmos tentações ou provações, é essencial refletir sobre como estamos reagindo. Em vez de murmurar ou buscar uma saída fácil, podemos perguntar: como posso crescer com esta experiência? Lembre-se de que Deus não nos deixa sozinhos. Mantenha-se paciente e fiel, sabendo que, com a ajuda de Deus, você sairá mais forte e mais próximo dele. Subtópico 3. Padrões modernos. O pensamento pós-moderno afirma que não há um padrão de certo ou errado no que tange o comportamento humano. No entanto, a carta de Tiago nos mostra que, aos olhos de Deus, há sim o certo e o errado, retidão e desvio, pureza e pecado, firmeza e fraqueza. No Salmo 119:9, como purifica o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Este versículo destaca a importância de seguir a palavra de Deus como padrão para determinar o certo e o errado. Em 1 João 2:15-16, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que o mundo há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Este versículo esclarece que o amor pelos padrões do mundo, que muitas vezes questionam o certo e o errado, nos afasta de Deus. Uma advertência desse subtópico é que vivemos em um mundo onde as definições de certo e errado estão sendo constantemente questionadas, especialmente pelo pensamento pós-moderno. Ceder às pressões do mundo pode nos afastar da verdade de Deus, levando-nos a tomar decisões erradas. Devemos aplicar em nossas vidas que, em meio aos padrões modernos que tentam relativizar a moralidade, é fundamental que, como cristãos, mantenhamos os princípios de Deus como norte para nossas vidas. Assim como José e Daniel, devemos resistir às tentações do mundo e permanecer firmes na vontade de Deus, confiando que Ele nos guiará para a verdadeira paz e sabedoria. Subtópico 4. Como o crente deve reagir às tentações? Ele deve reagir com resistência, buscando por auxílio divino, como afirma Tiago, versículo 16. Muitos jovens neste momento estão sendo tentados e infelizmente alguns vão acabar cedendo, mas outros vão resistir. De qual lado você deseja estar?
1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Esse versículo mostra que Deus está sempre pronto para ajudar a fornecer uma saída durante as tentações. Em Hebreus 2:18, porque naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Este versículo lembra que Jesus, ao ser tentado, pode nos ajudar oferecendo socorro em nossas próprias tentações. Uma advertência desse subtópico: ceder às tentações pode nos afastar de Deus e trazer consequências dolorosas como culpa, vergonha e rompimento temporário do relacionamento com Ele. Portanto, devemos estar atentos para não nos deixarmos levar pelas armadilhas da tentação, pois elas podem enfraquecer nossa fé e nossa convivência com o Senhor. Devemos aplicar em nossa vida que quando enfrentamos tentações, é essencial que lembremos-nos da promessa de Deus, de que Ele nunca permitirá que sejamos tentados além de nossas forças e sempre proverá um caminho de fuga. 1 Coríntios 10:13. Busque o perdão com sinceridade e lembre-se de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1:19. Ao resistir, fortaleça sua fé, sabendo que em Cristo encontramos a vitória sobre o pecado. Conclusão: aprendemos que a carta de Tiago é um guia prático que nos ensina a lidar com as tentações e provações. As tentações devem ser resistidas com a ajuda de Deus e mediante a meditação da sua palavra. As provações precisam ser vistas como oportunidade de crescimento e fortalecimento da fé. Compreender essa verdade vai nos ajudar a viver uma vida autêntica em que a fé continuamente é refinada e demonstrada em ações. Em meio às provações e tentações, somos chamados a buscar uma fé autêntica e inabalável, que reflita a verdadeira essência do cristianismo, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Agora eu quero desafiar você a pensar na próxima vez que enfrentar uma tentação ou uma prova, como você pode reagir com autenticidade diante de Deus. Pense nas suas escolhas, nas pequenas atitudes do seu dia a dia. Você tem agido conforme os princípios de Deus ou tem se deixado levar pelo que o mundo espera de você? Agora que você entendeu como ser autêntico em meio às tentações, compartilhe nos comentários como você tem enfrentado seus próprios desafios. E não se esqueça de se inscrever para mais vídeos que nos ajudam você a viver de forma fiel a Cristo e a todos. Compartilhe essa lição com outras pessoas para que elas venham aprender a ser autênticas em meio aos desafios. Deixe seu like. Deus os abençoe grandemente e até a próxima aula.